Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Cristo permaneça sobre as nossas vidas, né? Se não fosse pelo acerto, logo no começo das nossas reuniões, de que o pastor facultou a mim o privilégio de pregar no último domingo do mês, se não fosse por essa decisão anterior, eu ia dizer que ele tinha armado para mim. Porque eu confesso que eu me atenho muito a apenas um versículo, e hoje tenho 10 versículos para tentar trazer, que são as palavras do Senhor para nós nessa noite. Então eu quero, sem mais demora, né, como o pastor falou, nós estamos estudando, né, refletindo sobre ele intitulou essa série de mensagens de A Fantástica Missão dos Discípulos. Mas ela eu diria, a surpreendente. Eu faria eu sei que ele trouxe, quando eu vi a primeira vez, ele disse, a fantástica fábrica de chocolate, né? Então ele veio com essa ideia de série, né? De filmes, etc. Mas é surpreendente porque ela começa chamando pessoas absolutamente falhas e delegando a elas a responsabilidade que era do próprio Jesus. Ele ensina por meio do seu exemplo e depois diz assim, agora o que eu faço vocês vão fazer. E isso é surpreendente. Além de ser fantástica, encantadora, realmente temos muito a aprender. Convido os irmãos a abrirem a Bíblia em Mateus, capítulo 10, versículos de 5 a 15. Eu vou colocar aqui o celular para poder controlar o tempo, mas eu pedi que Dalmivete passa com a mão assim, ó, já está no horário, porque senão eu me excedo. Versículos de 5 em diante, até o versículo 10, conforme aparece aqui, eu vou ler na minha Bíblia, mas é a mesma tradução, a NVI. E é curioso, irmãos, eu dou essa dica aos irmãos, se os irmãos me permitirem, assim, fiquem sempre atentos quando as letras da Bíblia forem diferenciadas por cores. Normalmente as palavras de Jesus são destacadas. Na minha, por exemplo, aparece com o azul e algumas em vermelho. Todas as palavras da Bíblia são importantes, mas em específico aquelas que são pronunciadas pela boca do próprio Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, devem ser muito cuidadosamente observadas. Diz assim o texto da palavra de Deus. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Vamos orar, irmãos?
Pai querido, estamos diante da Tua palavra nesse momento, pedindo, ó Deus, o auxílio do Teu Espírito para compreendê-la, ó Deus. Que saiamos daqui edificados e fortalecidos e dispostos, ó Pai, a exercermos a missão, as tarefas, seguindo as instruções do Mestre para a missão que nos incumbistes, ó Pai. Perdoa os nossos pecados e recebe, ó Deus, a nossa adoração, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu li esse texto, eu me lembrei de uma atividade que não sei quantos daqui já participaram, trilhas. Eu sou professor de geografia na atividade secular, e de vez em quando eu levo alunos para algumas atividades, e uma delas eu me lembrei que eu fui a Piripiri, 7 cidades, Parque Nacional de 7 cidades, e a gente tem um roteiro que você faz, né, por dentro do Parque Nacional, e nós orientamos os alunos antes de saírem com algumas recomendações básicas, né? Mas quando a gente planeja uma trilha, nós primeiro planejamos, vamos saber quem é as pessoas que vão executar a trilha, né? Até porque a gente precisa graduar, né, no sentido de o grau de dificuldade deve ser compatível com a faixa etária, né, com as condições físicas que a pessoa tem. Recomendamos algumas camisas leves e não escuras para não absorver muito calor, boné, leve sempre um pouquinho de água, etc. Porque aquelas de calça, alguém pode dizer de bermuda não é melhor, na verdade deve ser de calça para evitar algum tipo de tronco ou animal, etc. Essa é a recomendação de tênis e etc. E apesar dessas recomendações, eu tive uma situação ruim, vamos dizer assim, porque uma das alunas era adolescente. Eu até acho que ela seguiu as recomendações, mas por alguma razão ela desmaiou. Infelizmente, nós estávamos com um professor de educação física, um armário, né? Então carregou a aluna até o ônibus que tinha levado a gente e fez o que precisava fazer e ela se recuperou. Mas lembrei-me dessas atividades ou da trilha porque as orientações que são dadas, elas são para a sobrevivência. E elas podem, evidentemente, guardar as devidas proporções em relação àquilo que nós acabamos de ler, elas podem representar a não obediência dessas orientações, pode representar perigo de vida ou riscos, né, para aquela pessoa que está participando da trilha. A gente não aceita que a pessoa se afaste do roteiro, porque pode trazer problemas. No caso de adolescentes, a gente impõe algumas punições para isso, né? E porque se for em áreas acidentadas, pode acontecer acidentes bem mais graves e que tragam danos maiores. Quando Jesus orienta os seus discípulos, de certa forma, ele está dando orientações que são fundamentais para a trilha de Jesus. Porque Jesus deu uma ordenança aos seus discípulos. Ele diz: vem e segue-me. Então, de certa forma, há um caminho que Jesus está seguindo e os seus discípulos precisam colocar o pé atrás do pé de Jesus, no sentido literal, né, que eu estou falando, para tomarem o mesmo rumo. Mas é claro que as palavras de Jesus devem ser entendidas como: vocês precisam comportar-se da maneira como eu me comporto. Para que o mundo veja a autoridade que há em mim, é preciso que vocês também executem as mesmas tarefas da maneira como eu fiz e da maneira como eu digo que vocês devem fazer. Alguém pode achar que eu estou tirando
da cabeça a isso, mas quando a gente vai compreender esse contexto, os discípulos são chamados no versículo 1, foi a mensagem de domingo passado, né? No versículo 1 do capítulo 10, os discípulos são chamados, diz o texto, chamando seus 12 discípulos, aí depois segue dizendo, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Então Jesus está chamando 12 pessoas em específico. O pastor, para quem estava presente aqui, citando o livro do pastor John MacArthur, que fala sobre o chamado, né? São 12 homens comuns e um chamado incomum. É o primeiro capítulo do livro. O livro é 12 homens comuns. E ele cita 4 chamados, e às vezes a gente, sem se aperceber, né, sem ir com profundidade ao texto, pensa que aqueles discípulos foram chamados uma única vez. Mas ele fala do chamado à conversão. Quando aqueles discípulos avistam Jesus, eles estão, especificamente André e Pedro, estão seguindo outro mestre que é João, mas João não tem nenhum problema de dividir os seus discípulos, porque ele estava fazendo o serviço, antecipando o serviço do mestre, e então ele aponta para Jesus e diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então André vai para seguir a Jesus e depois leva a Pedro, e depois os outros vão ser chamados também. Esse é o chamado da conversão. Depois eles são chamados para o ministério. É no momento depois, num outro texto, Mateus, se eu não me engano, no capítulo 4, fala que Jesus está ao mar da Galileia e ele, pressionado, vamos dizer assim, pelas multidões, ele sobe no barco de Pedro e aí ele vai se afastando do mar e lá, a certa altura, e vai ensinando a partir do barco, e depois o barco se afasta, eles vão pescar e eles não pescaram nada e eles acabam pescando muito. E aí Jesus disse assim, vinde após mim e eu farei de vocês pescadores de homens. É o segundo chamado, é o chamado para o ministério. Então depois eles são chamados para o apostolado. E é esse texto aqui que nós estamos lendo, que é o chamado para apostolado. Só 12. O chamado para a conversão é para todo o mundo. Para todas as pessoas. Todos são chamados para vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Todos nós somos chamados para irmos a Jesus. Nem todos são chamados para o ministério, mas muitos são chamados para o ministério. Pelo menos 72 são descritos aqui no texto de Marcos, no capítulo 6. 72 são chamados para o discipulado, mas para o apostolado só 12. Só 12. Na verdade, Judas fica fora, né? Depois se suicida, e Paulo complementa esses apóstolos como um abortivo. Ele mesmo diz isso. E por último, o chamado para o martírio. É curioso que hoje as pessoas querem ser chamadas de apóstolos e dizem que foram chamadas por Deus para serem apóstolos, mas nenhum deles se sente chamado para o martírio. É irônico, para não dizer que é trágico, porque todos os discípulos foram martirizados. Aí a gente diz, menos João, mas João sofreu severamente perseguição, a ponto de ter sido exilado numa ilha e morrer velhinho, exilado nessa ilha, onde ele recebeu a revelação de Deus, que nós chamamos de Apocalipse. Então, irmãos, Jesus chama os 12 e dá autoridade para eles. Veja como é extraordinário, irmãos. A autoridade é o direito de você fazer alguma coisa,
Jesus dá aos discípulos o direito deles fazerem o que ele fazia. Mas ele não dá só a autoridade, ele dá também o poder para que aqueles 12 homens fizessem a obra que ele fazia. São duas coisas diferentes, autoridade e poder. Eu posso delegar a autoridade, por exemplo, para Eduardo, mas não necessariamente ele vai ter a capacidade, as habilidades, a força física, a persistência para realizar. Na verdade, nenhum de nós tem. Todas são dádivas de Deus em Cristo Jesus. O Pai envia o Filho envia os homens e dá a cada um de nós a autoridade e o poder para realizarmos a obra que Ele diz que nós devemos fazer, que é a mesma que Ele fez. Se você observar o que Jesus está dizendo para os discípulos fazer, voltando no capítulo 9, a partir do versículo 35, você vai ver que Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. O que é que Jesus diz para os discípulos fazerem? Preguem, curem, expulsem os demônios, curem e façam libertação. As três coisas que Jesus fazia. Então antes ele diz assim, vejam o que eu estou fazendo. E agora ele vai dizer, agora vocês vão fazer o que eu faço. Movido por quê? Pastor, na primeira mensagem era sobre a compaixão, não é isso? A compaixão. Movidos, quando Jesus andava por aquelas cidades e via as necessidades daquele povo, diz o texto no versículo seguinte, ao ver as multidões, versículo 36, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas como ovelhas sem pastor. Então o que é que ele faz? Ele diz assim, então orem para que o Senhor envie trabalhadores para a sua colheita, porque a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. O que faz Jesus antes de chamar aqueles 12 e dar a eles essas orientações necessárias para a missão? Ele vai ao monte sozinho, dedica uma noite inteira. Não que Jesus não tivesse comunhão com o Pai para saber, identificar e escolher quais seriam esses 12 homens. Ele sabia, mas há um quê de ensino para as nossas vidas. Nenhuma decisão nossa pode ser tomada sem antes o joelho no chão. Muito provavelmente as nossas frustrações na vida, os nossos insucessos na vida do crente em Cristo Jesus, daquele que entregou sua vida a Jesus, começa pela sua imprudência em não colocar o joelho no chão, em não orar pedindo que Deus diga a ele o para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, o que eu devo falar, como eu devo me comportar. Porque o Senhor, na obra dele, nos diz cada detalhe sobre como devemos fazê-la. E se a fizéssemos como ele diz, veríamos o poder de Deus na vida das pessoas, primeiramente na nossa. Porque ao ouvirmos a palavra de Deus, não deveríamos resistir os nossos corações, deveríamos submetermos a Ele, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O Evangelho de Mateus é essencialmente, todos os comentaristas dizem isso, o Evangelho do Reino. Apresenta Jesus como o Rei que deveria vir, incompreendido na imagem dos judeus. Mas todos nós, na revelação de Deus, hoje, plenamente compreendemos que o reino que Jesus veio estabelecer não era um reino terreno, era um reino celestial, a começar no meu coração, a começar no seu coração. Esse é o contexto que nós estamos vendo Jesus dirigir as orientações para os discípulos. E Jesus dá as orientações necessárias.
Ele dá a direção para eles seguirem. Ele dá a mensagem que eles precisam pregar. Ele dá os sinais que são comprovatórios de que Ele mandou eles fazerem. Ele dá a provisão necessária e Ele dá o julgamento para aqueles que não aceitam a mensagem do Evangelho. Tudo isso nesse texto. É desafio, pastor. Se eu ficar na metade do caminho, domingo que vem o pastor dá sequência. Primeiro, então, Jesus, depois de delegar autoridade e poder para aqueles homens, dá a direção. No versículo 5, a partir da parte B do versículo, depois dos 2 pontos, né, Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidades alguma dos samaritanos. Talvez essa seja uma orientação incompreendida por nós, porque todos nós sabemos que a grande comissão, que a ordem de Jesus é ide por todo o mundo, Mateus 28, 19 e 20, ide, portanto, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Ide por todo o mundo pregai o evangelho. Então, como é que Jesus, nesse momento, nesse instante, ele dirige as palavras aos discípulos e diz assim: não vá em direção à Síria, ao norte. Não siga em direção a Decápolis, aquela área a leste ali que vai em direção ao Irã. Não siga para o oeste, evidentemente, porque vai parar no mar Mediterrâneo. E não siga para os samaritanos ao sul. Circunscreva a sua atuação na Galileia. Essa primeira missão tinha um foco. Às vezes, irmãos, nós perdemos a oportunidade de evangelizar um bairro porque queremos alcançar o mundo. E o nosso imediato está aqui. Há pessoas morrendo do nosso lado. E nós pulamos dessa casa para as casas mais distantes. Talvez até porque tenhamos vergonha de nos identificarmos como evangélicos. O meu vizinho, que mora na rua 6, será que ele sabe que ali reside um casal ou uma família que professa o evangelho e em casos de dificuldade eles sabem que podem me procurar ali? Alguém vai dizer assim: isso é coisa de pastor, isso é coisa para servos de Cristo Jesus. Há alguns princípios universais aqui. Há algumas palavras que são específicas para aquela situação e devem ser entendidas e compreendidas como direcionadas àqueles 12 homens naquele início do ministério. Porque é um chamado para o apostolado. E nós não fomos chamados para o apostolado. Nós fomos chamados para servirmos a Cristo Jesus nesta vida enquanto estivermos vivos. Alguns na obra do ministério, outros lá na escola, outros lá na nutrição, outros lá na advocacia, outros lá na estética, outros lá no hospital. Mas todos nós somos servos de Cristo Jesus. E as nossas vidas, nós daremos conta das nossas vidas, do que fazemos dela, daquele que nos delegou a missão. Então, ele define um alvo. Eu, particularmente, você vai ler alguns comentaristas que dizem assim, eles são proibidos de pregar. Na verdade, eu não entendo que eles foram proibidos de pregar. Foi dado a eles uma prioridade. É claro que se eles encontrassem no caminho algum gentil, eles poderiam falar com eles. Mas aí existem algumas razões para isso. Por que eu entendo que Jesus não está proibindo? Porque o próprio Jesus já tinha falado e pregado e curado gentios. Não vou ler o texto por questão de tempo, mas no capítulo 8 de Mateus, nos versículos de 5 a 13, um centurião romano, portanto não judeu, procura Jesus e diz assim: o meu servo está morrendo na minha casa. E Jesus diz: eu vou curá-lo. Ele diz: não precisa nem ir. Basta que a tua ordem à distância seja dada, porque eu sei que tu tens autoridade. E Jesus admira-se da fé daquele homem e diz assim: nem mesmo em Israel vi tamanha fé. Então Jesus não está proibindo pregar o evangelho a gentios.
Também Jesus se encontra com a mulher samaritana e Jesus evangeliza aquela mulher samaritana. Há também o episódio em que Jesus, pela primeira vez, e é a única vez que você vê Jesus saindo dos termos, do território da Galileia e da Judeia, para ir a Tiro e Sidom, que era da Fenícia, e lá ele encontra uma mulher, inclusive ele, eu diria que provoca a fé naquela mulher, quando ela diz, a minha filha está terrivelmente endemoniada. E aí Jesus disse, eu não posso tirar a comida dos filhinhos para os cachorros, para os cães. E ela diz assim, mas até os cães se alimentam das migalhas que caem da mesa. E Jesus então cura e admira-se da fé daquela mulher. Ela é uma mulher gentia, Ciro-fenícia. Então Jesus não proíbe, mas por que essa restrição, vamos dizer assim? Primeiro, irmãos, porque a história, precisamos ser honestos com o texto e com a Bíblia, com a palavra de Deus. A história revela, a história da salvação, revela-nos que ela começa pelos judeus. Irmãos, a pedra angular é Cristo Jesus. Os 12 apóstolos são todos eles judeus, que entendem a diferença do judaísmo para o cristianismo, é verdade, mas são da nação judaica. Então é preciso dar uma oportunidade inicial para um remanescente crer que seria do mundo se os judeus tivessem reconhecido Jesus como Salvador do mundo. Eu não sei dizer como seria, mas a história da revelação de Deus seria diferente. Não foi, mas isso não pegou Jesus de surpresa. Mas enfim, essa é a primeira razão. A segunda razão é que, a julgar pelo comportamento dos judeus, quando Jesus estava já no final do seu ministério, dos apóstolos, Jesus no final do seu ministério, dirigindo-se a Jerusalém. Então, teoricamente, os discípulos já tinham passado muito tempo com Jesus, então já deviam ter entendido alguma coisa, já poderiam ter visto como agir em determinadas situações, e aí eles passam numa vila, numa aldeia samaritana, e tentam lá encontrar alguma coisa, pedir ajuda, e eles não dão, eles sequer conseguem entrar, e aí eles voltam para Jesus e dizem assim, Jesus, manda descer fogo do céu para queimar esses ímpios. A julgar por esse comportamento, eles não estavam preparados para enfrentar essa diferença cultural, ou sabedoria, irmãos. Irmãos, nem todos nós estamos preparados para trabalharmos com drogados. Eles precisam ser alcançados, mas é um trabalho muito difícil e específico. Há pessoas que estão deprimidas a ponto de suicidarem-se. E há pessoas que, quando se aproximam dela com boas intenções, acabam prejudicando ainda mais. Há pessoas absolutamente perdidas em relação às suas decisões na vida. E à procura de alguém para orientá-las. E às vezes nós não sabemos como fazer e até atrapalhamos. Jesus conhece aqueles homens. Então há um despreparo, há um temperamento ainda a ser trabalhado. Como todos nós. Algumas coisas que os irmãos me veem, alguns comportamentos meus hoje, se os irmãos tivessem me conhecido há 15, 20, 30 anos atrás, iam ficar surpresos. Meu pai sabe disso. Daqui só ele, porque a minha mãe já faleceu. Mas eu era chamado de pavio curto. Eu estourava com muita facilidade. Hoje as pessoas dizem, como ele é calmo. A minha esposa, às vezes, diz que eu sou o freio. Não sei se ela está dizendo isso só para impressionar os irmãos ou se é verdade. Enfim, mas isso é o trabalho de Deus. O trabalho de Deus. Aqueles dois homens, Tiago e João, eram chamados de Boanerges, como disse o pastor, filhos do trovão. É a expressão daquelas que falam alto, que são
agem no rompante e etc. Foram moldados. As palavras finais de João é incrível. As palavras do filho do trovão é assim: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Que homem, que mudança. Aquele Paulo que era intransigente, que dizia assim: comigo João Marcos não segue viagem. No final da vida diz assim: traz João Marcos, ele é um alívio, ele é um cooperador. Como Deus transforma a vida. O irmão Lucas não falou isso, mas ele deixou transparecer que o cuidado de Deus ao longo da vida dele, no testemunho, rápido testemunho que ele deu no final do culto na casa dele, na casa deles, irmã Dalva e Júlia, talvez nós não o reconhecêssemos, porque ele agora tem evidentemente que ele reconhece que há muita coisa para mudar, mas ele reconhece que Deus já mudou muita coisa na vida dele. Os discípulos não estavam preparados. A amplitude da grande comissão, ou seja, o mundo todo, não impede, irmãos, de que a gente faça uma coisa de cada vez. Isso é estratégia. E Jesus demonstra essa estratégia. Então ele dá a direção: sigam para as ovelhas perdidas da casa de Israel. É preciso dar uma oportunidade a eles. Nós precisamos identificar, irmãos, qual é a direção que Deus tem para esta igreja e individualmente para as nossas vidas. Você pede, você segue a direção de Deus. Primeiro é preciso pedir em oração. Depois é preciso seguir a direção que Ele dá. Jesus dá a mensagem. Aqui já era uma mensagem, uma grande mensagem. A mensagem está no versículo 7. Porque depois que ele dá a direção, antes dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, ele vem no versículo 7 e diz: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Que mensagem curta. Ele não levava o tempo que o irmão Neemias leva para pregar. E também, pastor, nem o tempo que o pastor Júlio prega. Ele prega menos tempo, mas... E nem os outros pregadores. Uma mensagem muito objetiva, muito clara. Não era filosofia, não era ideias humanas, não era psicologia, não era autoajuda, não era terapia, não era nada disso. O reino dos céus está próximo. Nós precisamos pregar a mesma mensagem. E como pregar essa mensagem de maneira tão objetiva e tão curta? Basta a gente entender que quando Jesus vem, na época que Jesus veio, havia uma ardente expectativa de que o descendente de Davi recuperasse, restaurasse o status de nação ou de reino a Israel. E João Batista começa pregando, se os irmãos, peço para André colocar para mim, por favor, Mateus 3:2. João Batista começa pregando exatamente, ou anunciando a mesma mensagem, com um acréscimo de arrependei-vos. Mas diz lá o texto, ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. É a mesma mensagem de João Batista, que Jesus agora dá continuidade, e que ele diz assim: os discípulos, os apóstolos, continuem pregando, o reino de Deus está próximo. Jesus vem, e ele diz então no capítulo 12, no versículo 28, André, por favor, Mateus 12, 28, Jesus vai declarar que o reino de Deus era chegado. Mas, porque questionado sobre ele expulsar demônios, ele diz: se é pelo Espírito de Deus que eu expulso o demônio, então chegou a vocês o reino de Deus. O reino de Deus é chegado. Só que existe uma expectativa, porque Jesus, na verdade, vai morrer, todos nós sabemos. Mas em Jesus, o reino de Deus, o reino dos céus, Mateus não usa a palavra reino de Deus, o pastor Júlio já falou isso também na sua mensagem, por conta do temor
em usar o nome de Deus, coisa que hoje é usado até em piadas. Mas ele tinha, como bom judeu, ele tinha cuidado de não pronunciar a palavra Deus ou Yahvé. Então ele diz, o reino dos céus é chegado, mas reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa, não há diferença. Mas Jesus então é morto, e aí a expectativa de que esse reino fosse estabelecido parece ser frustrada, mas quando Jesus ressuscita, os discípulos perguntam para ele, lá em Atos 1, de 6 até 11, André, por favor, Atos 1, de 6 a 11, os discípulos perguntam a Jesus se era naquele momento que ele iria, após a sua ressurreição, que ele iria restaurar o reino, diz o texto. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu, não compete a vocês saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu para a sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu à vista deles. Então Jesus está dizendo, haverá um retorno, eu vou voltar, para que esse reino seja plenamente estabelecido, onde não haverá mais injustiça, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais tristeza, onde não haverá mais dor. Esse é o reino celestial que será implantado, mas o que Jesus está querendo dizer é que o reino de Deus chegou na vida de cada um de nós, quando nós aceitamos e cremos no Evangelho. Ele passa a ser o dono da nossa vida, nós passamos a ser súditos do reino. O reino de Deus está entre nós, com Cristo Jesus em nossas vidas. É assim que devemos pregar. O reino de Deus está próximo. O reino de Deus está próximo. Nós vivemos, como diz os teólogos, e o pastor depois explica isso para vocês, uma tensão entre o já, que é o reino de Deus em nossos corações, e o ainda não do reino. O aguardo do retorno de Jesus como Rei dos Reis, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O reino de Deus já chegou em sua vida? Essa é uma pergunta que nós precisamos fazer. Somos seus súditos? O reino de Deus vem em primeiro lugar em sua vida? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus dá a direção, Jesus dá a mensagem, Jesus dá os sinais que vão comprovar que aqueles discípulos, que aqueles apóstolos são de fato enviados por Ele. Diz o texto, versículo 8 do capítulo 10, curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, deem também de graça. Eles tinham algumas coisas a dizer, o reino de Deus está próximo, e eles tinham algumas coisas a fazer. Eles precisavam curar pelo poder e autoridade de Jesus. Eles entenderam isso. Quando Pedro cura na porta do templo, lemos no texto selecionado pelo pastor para lermos aqui, em Atos 4, 8. E aquele aleijado começa a andar. Eles são questionados com que autoridade, com que poder eles falam. Eles, no nome de Jesus. Esse Jesus que vocês rejeitaram, Deus o fez Senhor e Cristo, para que todo nome, para que todo joelho se dobre diante dele. Os discípulos talvez tenham aprendido isso mais tarde, como ele dizia a Pedro, depois entenderás.
e provavelmente isso aconteceu. Então, era preciso libertar cativos das mãos do diabo. É preciso curar as enfermidades pelo poder do evangelho que era pregado. Observem bem, há uma sequência. Primeiro vem a mensagem. A cura e a libertação se dá pela ação do evangelho. É por isso que o apóstolo Paulo deixa isso claro, dizendo: não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí ele complementa, primeiro do judeu, depois do grego. Então era preciso manifestar o poder de Jesus na vida das pessoas. Mas antes, irmãos, é preciso manifestar o poder de Jesus na minha vida. O que ele tem transformado, quanto ele tem curado, quanto ele tem libertado das amarras, das garras do pecado. Onde estão os seus pecados? Se você jogá-los sobre a cruz de Cristo, ou sobre Cristo, eles estão perdoados. Senão, ele continua em sua vida. O envio, irmãos, envolve duas dimensões: pregar e agir. Pregar e agir. É preciso chegar com o pão do céu e com a outra mão o pão diário, o pão de cada dia. Porque isso é compadecer-se. Isso implica em ter cuidado com os outros. Não adianta chegarmos diante no hospital ou diante de alguma pessoa que tenha necessidade ou que esteja endemoniada e nós então apenas falarmos para ela, mas não agirmos no sentido de restaurá-la daquela situação. É frustrante. Então, não há separação. Isso implica em ter cuidado com os outros. Em pregar. Pregar inclui também ajudar, servir. Não há separação disso. É claro que aqui vai acontecer casos de ressurreição, curas extraordinárias, que hoje a gente pode dizer assim, será que elas continuam acontecendo? Quando as pessoas creem em Jesus, elas saem da morte para a vida. Isso é um tipo de ressurreição que a Bíblia apresenta. E nós não passaremos, aqueles que creem em Cristo Jesus, não passará pela segunda morte, diz a palavra de Deus. Então, pode ser que esta seja a ideia para os nossos dias. A lição que é permanente seria essa. O princípio que está aqui seria esse. Provavelmente, alguns desses dons, algumas desses sinais comprovatórios acompanharam para aquela missão imediata aqueles discípulos. Mas isso não significa dizer que o Senhor não dê a cada um de nós, no momento certo, para a finalidade que lhe apraz, para a salvação de almas, o dom de curar, o dom de libertar. Mas isso precisa vir acompanhada da mensagem limpa, transparente e verdadeira do Evangelho. Quando nós nos distanciamos da mensagem pura do Evangelho, nós não teremos os sinais comprovatórios que autenticam a igreja e os servos de Cristo Jesus. Teremos fanfarrões, mas não servos. Jesus dá a direção, a mensagem, os sinais comprovatórios e ele dá a provisão. Versículos 8, a partir da parte B, começa a última parte do versículo 8 diz: vocês receberam de graça, deem também de graça. E ele segue: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Então, só para entendermos, o cinto aí era a carteira. O cinto era colocado naquela roupa que é uma túnica, né, parecida com a roupa que minha esposa está vestindo, mas os homens usavam. E aí um cinto largo e que tinha uma dobra. Nessa dobra encaixava-se
a moeda, no caso, o valor que seria usado, né, para negociar. O alforge é uma espécie de mochila. Então, essa para levar roupa e outras coisas mais. Enfim, não se pode. O que está sendo ensinado nesses versículos? O que Jesus está dizendo? Não se pode tirar vantagens para si do trabalho no reino de Deus. De graça recebestes, de graça dai. A gente precisa colocar em alto e bom som a igreja de Cristo Jesus, a verdadeira igreja de Cristo Jesus, precisa dizer, de graça nós recebemos, de graça nós damos. As pessoas estão explorando a fé das pessoas, estão tirando vantagens individuais. Há pessoas que estão ostentando, pessoas que se dizem pastores, bispos, apóstolos, sacerdotes, ostentando um patrimônio, Rolex, aviões. A vida cristã, a vida de serviço a Deus é uma vida difícil, irmão. Alguém vai dizer bem assim, o irmão está defendendo a ideia de masoquista, de gostar de sofrer. Não é isso. O que Jesus está alertando aos seus discípulos é que ele não está prometendo que eles vão ter luxo. Não proveja, não compre muita coisa para levar. Vocês serão sustentados por mim. E sabe quem é que vai sustentar o obreiro do Senhor? Eu e você. É isso que está sendo ensinado aqui. Não proveja provisão para você. Aqueles que ouvirem a mensagem serão os sustentadores desta obra. Então não há espaço para ganância, irmãos. Não há espaço para ganância. Eles deveriam fazer o trabalho com o que eles já tinham. Vá com aquilo que você já tem. Deus vai prover o sustento deles por meio dos cristãos. Eu sei que é difícil ensinar isso, e é duro. Eu sou filho de pastor, os irmãos sabem. Então, quantas vezes as igrejas, eu até posso dizer que Deus me abençoou muito, porque eu não me senti tão humilhado assim, mas eu já ouvi testemunhos de filhos de pastores que, ao tentarem ingressar num curso, sei lá, mais disputado na universidade, na medicina, etc., alguém dizer para ele, filho de pastor, não tem que fazer medicina, é um curso muito caro. É claro que isso, nós estamos falando de algumas décadas, sabe? Então, ensinar isso, talvez, me custa, cara. Mas eu não posso fugir da palavra de Deus. Isso é ensinado aqui. Jesus não garante luxo para ninguém. Há pessoas que são escolhidas para o martírio. Abraão era um homem muito rico, a gente cita esse exemplo, mas ele não tinha o seu coração na riqueza. Ele dedicou a sua riqueza ao serviço do Senhor. Então, o sustento digno é dever dos súditos do reino de Deus. Ele diz isso. Jesus esperava que eles fossem sustentados pelas pessoas a quem tinham que ministrar. Só para conferir isso, eu queria que vocês lessem Lucas 10, 7. Lucas 10, 7 fala sobre como a expectativa de que eles seriam sustentados. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que derem a vocês, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. É exatamente, praticamente, as mesmas palavras registradas aqui em Marcos. Então é preciso confiar na providência de Deus. É preciso, quando formos para a missão que Deus nos dá, é preciso ir desimpedido, confiando na hospitalidade e na providência de Deus. Lembrem que Jesus deu a autoridade e o poder para eles. A vida de um servo de Deus
é caracterizada pelo dar e não pelo receber. Eu peguei, irmãos, um texto, uma pequena frase sobre isso, do livro Meditações no Evangelho de Mateus, é do John Charles Riley, J.C. Riley, né? Esse livro foi publicado, ele foi bispo, né, pastor em Liverpool, primeiro bispo de Liverpool. A primeira edição foi publicada em 1879, mas ele é tão atual, irmão. Ele foi publicado, a última, se eu não me engano, saiu em 2002, não sei se tem edições mais novas. Mas eu vou ler como estava escrito lá, sobre essa provisão que Deus promete, que Deus dá. Antes de tudo, é evidente que a vida de um fiel ministro de Cristo não pode ser uma vida fácil. Todo ministro de Cristo deve dispor-se a gastar seu corpo e mente, seu tempo e energias na tarefa para a qual foi chamado. A preguiça e a futilidade são intoleráveis em qualquer profissão, mas são piores ainda no ofício de sentinela de almas. Os pastores velam pelas nossas almas. Então, na sequência, no versículo 11 a 14, Jesus dá os procedimentos. Vejam, a partir do versículo 11, na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne a vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou cidade. Então, Jesus dá algumas orientações com relação ao cuidado em aceitar a hospedagem. Hoje nós fazemos uma pesquisa pelo Booking, né? Ou pela Trivago, tal, e a gente escolhe sempre as melhores hospedagens. Não é verdade? Mas aqui é um momento evidentemente diferente, outra cultura, outra realidade, mas eles iriam se hospedar na casa de pessoas dignas, entendam-se dignas, famílias que estavam dispostas a receberem o apóstolo e o evangelho. Não interessava a fartura e a estética daquela casa. E se eles chegassem naquela casa e percebessem que havia uma casa melhor, até também de pessoas dignas, elas não deveriam ir para aquela casa melhor, com piscina e com outras coisas mais, para não darem um exemplo ruim de ganância, de interesse. Não precisava pesquisar por fartura ou conforto, e eles não precisavam ficar pulando de casa em casa. Eles também precisavam saudar, ou seja, desejar a prosperidade, o bem-estar. O shalom aí tem um significado de paz, mas ele implicava em bênçãos múltiplas. E ela era aplicada não só à casa, mas à cidade também. E quando eles saíssem de alguma casa ou cidade que não tinha recebido, o judeu tinha o hábito de, quando saía das terras dos gentios e samaritanos, eles sacudiam pó porque considerava aquele povo pagão. Então, simbolicamente, eles estavam considerando os territórios, nesse caso, quando eles saíssem do território judeu, que não recebeu o evangelho, aquele povo também seria considerado pagão. Talvez esse seja o maior pecado, ouvir o evangelho e não recebê-lo, e não aceitá-lo. E por último, irmãos, no versículo 5, Jesus dá o julgamento. Versículo 15 diz: eu digo a verdade, no dia do juízo haverá menos rigor, ou menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Veja o perigo que é negligenciar o evangelho. Ouvir o evangelho de Jesus e não crer é um dos piores pecados. Eu queria que
André colocasse aí João 16, 8 e 9, que diz que quando o Espírito Santo fosse enviado, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E o versículo 9 diz, do pecado, porque não creem em mim. É o único pecado que é citado aí. Às vezes nós achamos que nós vamos para o inferno, que nós estamos perdidos, porque praticamos pecados muito feios, que a sociedade abomina. Mas o pecado que nos leva ao inferno é estarmos todos os dias na igreja. Você pode até ser religioso, ouvir o evangelho e não crer nele. É possível que muitas das pessoas que frequentam a igreja não vá gozar da presença de Deus no céu, porque negligenciaram o evangelho. Por isso, eu pergunto, o que nós estamos fazendo com o evangelho? Cristo habita e reina em nossas vidas? Comecei falando que lembrei-me das trilhas, então eu diria, você tem seguido as instruções da trilha de Jesus? Você tem uma experiência pessoal com Cristo? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque nós vivemos num dia, irmãos, ou numa época, em que nunca, eu vou usar essa expressão, tivemos tanto conhecimento profundo sobre teologia, disponível a qualquer instante, para quem quiser, das várias formas, livros, internet, e-book, não sei o que, celular. Muitas pregações com muitas informações. Essa daqui é uma delas. Mas pouca experiência pessoal com Deus. Pouca experiência pessoal com Deus. As pessoas pensam que ludibriam a Deus, ludibriam a Jesus, achando que pregar bonito, falar com profundidade sobre os textos bíblicos, implica em relacionamento com Deus. Então, é preciso que tenhamos uma experiência pessoal com Cristo. A pregação do Evangelho, irmãos, só aumenta a nossa responsabilidade. Maior privilégio, maior responsabilidade. Ao sairmos daqui, que esse Evangelho pregado frutifique em nossos corações de verdade, para que não seja necessário sacudir o pó, porque haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aqueles que negligenciam, que não creem no Evangelho. Que Deus em Cristo nos abençoe.